Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre essa questão do conflito dentro das empresas. Nós vamos falar sobre uma norma, uma nova lei que vem aí, que já está valendo inclusive, que é a NR1, que vai tratar sobre a questão da saúde mental dentro das empresas. A gente vai falar como a empresa precisa se preparar para cumprir essa nova norma. E a gente trouxe para falar com a gente alguém que é dessa área, alguém que conhece esse tema. Nós trouxemos a advogada Betina Costa, que é fundadora do Instituto Consenso, que é especializada nessa questão de conflito, que é advogada, como eu já falei, que conhece tudo sobre isso e que vai falar para a gente. Tudo bom, Betina? Tudo bem, Douglas? É um prazer tê-la aqui mais uma vez com a gente. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando, conversando, dialogando sobre temas importantes. Eu falei aqui do Instituto Consenso, como é que está o Instituto? O Instituto vai bem, o Instituto Consenso ele tem o foco exatamente de trabalhar com o desenvolvimento de lideranças dentro dessa área, de lidar com os conflitos do cotidiano. Quando a gente pensa assim, Betina, o que é que você trabalha? Eu trabalho com consultoria voltada à gestão de conflitos. As pessoas já se assustam. Porque muitas vezes depende do conceito, do significado que a gente dá a essa palavra conflito. Né? Conflito causa desconforto, né? Já não tira da zona do conforto, mexe com a gente, impacta. Muitas vezes, quando ele escalona, ele impacta vidas, ele impacta pessoas. E pode gerar situações extremas até. Isso quando ocorre dentro da empresa, então, nem se fala, né? Isso causa burnout, isso causa improdutividade, isso causa absenteísmo, presenteísmo. O presenteísmo é diferente do absenteísmo. Explica pra gente. O presenteísmo, muitas vezes, você está lá presente. Mas só fisicamente, né? Só fisicamente. Sua mente está em outro lugar, sua vontade, você não tem motivação, você não entrega nos prazos, comete muitos erros. Então, isso causa um impacto negativo muito grande. E o problema disso é que é um problema invisível, digamos assim. Invisível por quê? Porque não é fácil de mensurar. Muitas vezes a gente não acompanha de perto esse desempenho, esse péssimo desempenho das pessoas, um desempenho abaixo da média, essa falta de envolvimento, de entrega, de engajamento das equipes. Que não pode ser confundido, né, Betina, com preguiça, com má vontade ou com má fé. A pessoa adoece, né? Exatamente. Nós temos os casos de má fé, nós temos os casos reais de que realmente a pessoa não está ali em condições de estar engajada com saúde mental, com equilíbrio, para lidar com os desafios do cotidiano. Você falou de um assunto legal aí, que é a questão da saúde mental, e eu falei na abertura sobre a NR1. Queria que você explicasse bem pedagogicamente para a gente, didaticamente, o que é essa norma, o que a empresa precisa fazer. Fala para a gente sobre isso. A norma regulamentar ela não é nova. Ela já vem exatamente para abranger riscos no ambiente de trabalho. Porque a mudança e a inovação é com relação à saúde mental. Exatamente. Hoje foi incluída exatamente a visão desse olhar das empresas para a saúde mental. Douglas, se a gente pensar assim, eu tenho tempo de ano da mesma empresa familiar da qual eu venho. Eu venho da Cerâmica Mafrense, da Telhas Mafrense, né? E a Telhas Mafrense, quando começou há mais de 40 anos, ela tem registros daquela época. Então, há mais de 40 anos atrás, a gente não pensava no trabalho intelectual. A gente estava ali olhando praticamente para o trabalho físico. Quais são os riscos físicos que aquele ambiente de trabalho causava e ainda causa? Então, precisou, eu lembro que tem fotos históricas de quando ainda era uma olaria, ou seja, lá nos anos de 1980, bem no início mesmo da caminhada. Onde era bem rudimentar, bem artesanal. A palavra talvez seja essa, artesanal. Exatamente. Né? Eram trabalhadores descalços. Tem um registro histórico disso, né? Não usavam equipamentos de segurança, não tinha fardamento. Não tinha equipamentos que pudessem... Os EPIs, Os EPIs.
Então, o que acontece? Ao longo dos anos, foi se criando a importância, né, dentro de todos os ambientes de trabalho, dos usos dos EPIs, para segurança física, biológica, né? Então, hoje, nosso trabalho evoluiu. Cada vez mais dentro dos ambientes de trabalho, nós temos o quê? O trabalho intelectual. E essa complexidade que a gente vive na sociedade, a gente realmente vive um mundo volátil, como alguns filósofos, né, contemporâneos descrevem. Ou seja, o que é esse volátil? Informações rápidas, informações passageiras, fluidas, relações fluidas. Né? Então, tudo isso nos impacta. Imprevisibilidade. Muita coisa acontece numa rapidez fenomenal e a gente não tem controle sobre essas situações, então isso também nos impacta, né? Essa complexidade de tantas informações, a gente acessa hoje tantas informações, mas o que a gente realmente absorve de conhecimento cognitivamente? Então isso nos causa um impacto intelectual. Olha, cognitivo. Tem uma frase bem interessante que diz assim, que água demais mata a planta, né? E eu acho que a gente está lidando com um momento bem interessante, e quem tem criança em casa, como você tem filha de 10 anos, eu tenho um menino que vai fazer 7 esse mês, assim, informação demais também não constrói. Informação demais, as crianças são bombardeadas o dia todo com essa questão da superexposição de telas ou a telas, né? O que fica realmente? Será se essa água demais não termina matando a plantinha também? Sim. Esse raciocínio é bem interessante, né? Demais. Pode gerar um livro, viu? Sim. eu, dentro do Instituto Consenso, eu trabalho também com essa palavrinha, mindfulness. Mindfulness é a capacidade da gente ter uma mente plena, ou seja, ancorada no aqui e agora, presente, né? Nessa capacidade da gente lidar melhor com as circunstâncias. E o que acontece aí, nesse olhar para a mente plena, a gente também tem um olhar para a mente cheia. A mente cheia de pensamentos, cheia de ruídos, cheia de preocupações, cheia de informações que transbordam. Essa água que em excesso mata a plantinha, ela vem nos adoecendo. Se a gente não tem uma capacidade de regular o nosso tempo de uso nas redes sociais, se a gente não tem a capacidade de regular o tempo de uso dos nossos filhos também, por exemplo, hoje já existem estudos que rede social só é a partir de 16 anos. Lá em casa eu sou mãe de 3. Eu tenho um adolescente de 14, a Catarina de 10 e o caçula Benício de 8. E o mais velho, que é o Joaquim, me reclama muito, por que não tem rede social? Eu estou com esse problema em casa. Todos os meus amigos têm. E aí sempre é esse argumento, né? Todos têm. O teu problema é para incluir na tela, o meu é para tirar a tela, que é mais complicado ainda. É mais complicado porque apesar deles não terem rede social, eles têm os jogos. E eu tenho visto, porque também eu sou instrutora de mindfulness para crianças e adolescentes, tenho executado um trabalho bem significativo dentro da escola dos filhos, que é a Great School, levando mindfulness para lá. E eu levo também o mindfulness para dentro das corporações. E os problemas que o uso do celular, o uso excessivo, tem causado em nossa saúde mental é muito grande. A gente não percebe. E aí, nesse caso, vai ver depois. Nesse caso, não é só na criança, né? Não. São crianças, adolescentes e adultos. Todos nós estamos impactados porque o uso da rede, o uso das telas, ele causa que impactos? A gente começa a ter uma satisfação em ter likes, visibilidade. Se a gente está só observando, a gente vai tendo acesso àquelas informações rápidas, vai passando a tela, sabe? E aquilo, o nosso cérebro vai absorvendo. E a gente não para sentir quais são as sensações. E as sensações do corpo importam bastante. Aí é que está um dos X da questão, né? É a gente parar para observar como é que isso tem nos impactado.
ansiedade maior. Sabe, uma irritabilidade, você tá aqui na rede, aí o menino vem falar com você, peraí, não fala comigo agora não, peraí que eu tô vendo uma coisa que é importante. Será? Eu já me peguei fazendo isso. Eu também, antes de tomar consciência sobre tudo isso, eu também me peguei. E foi por isso que eu busquei ainda mais o Mindfulness. Porque o Mindfulness, essa capacidade da gente estar presente aqui agora, desenvolver nossa atenção através de uma respiração consciente, ele nos ajuda nas tomadas de decisões, nas relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho. Se eu estou imerso nesse automatismo, nessa rapidez das informações, nessa ansiedade constante do nosso ritmo cotidiano de vida, como é que eu fico? Eu fico reativa, eu fico impulsiva, eu não raciocino direito, eu tomo decisões quando eu vejo as coisas já foram atropeladas. Então, essa rapidez que a gente acaba tomando péssimas decisões e isso prejudica os relacionamentos. Quando eu vi a importância da gente desenvolver a atenção plena para poder, primeiro, saber como é que a gente está, equilibrar essas emoções que estão ali pertinentes, como é que os problemas, os desafios, as imprevisibilidades nos afetam, para eu poder depois ir me relacionar com o outro. Agora, eu falei aqui que a Bettina é advogada. Sim. Você pode estar pensando que ela é psicóloga. Confundem muito isso? Perguntam muito? Confundem demais, e isso já tem alguns anos, desde 2017, quando eu fui presidente de uma comissão dentro da OAB, o presidente da OAB veio me perguntar, mas você é advogado ou é psicóloga? Né? Confundem, realmente eu tenho esse olhar mais aprofundado e pergunto, se você está trabalhando com Mindfulness e você não é psicóloga, bem, o Mindfulness não é restrito à psicologia. Eu sou instrutora de Mindfulness e o mais interessante, a professora assim, que mais me inspirou, uma autora, na verdade, que mais me inspirou, ela é da Columbia University e a formação dela também é advogada. Ela tem alguns livros e uma grande história nos Estados Unidos de levar o Mindfulness para escolas, que é a Susan Kaiser Greenland. E ela é uma inspiração para mim, porque ela também é advogada e está nesse papel de difundir essa prática. Nós vamos já falar sobre essa questão. Você fez nos Estados Unidos, foi o... Nos Estados Não, Unidos eu fiz mestrado. Mestrado. Ela fez mestrado lá e ela já está palestrando pelo Brasil todo, inclusive nos Estados Unidos. Já foi 2 vezes, mas você vai falar disso depois de eu mandar um alô aqui para os nossos apoiadores. Nós temos uma rede aqui de empresas que nos apoiam. Eu estou falando, por exemplo, da MOB, da Estrada Mob, que está com a gente desde o início, que é uma empresa especializada no transporte de colaboradores de grandes empresas. Então, aqui o nosso abraço para o pessoal da Estrada Mob, também do SENAC, do Serviço Nacional do Comércio, do SESC, que todo mundo sabe do trabalho que o Sistema S faz, não só através do Senai, do Senac, do SESI, né? É uma rede, inclusive. E eu quero mandar aqui esse abraço carinhoso para o pessoal que faz o Senac e o SESC. A ProSoja, lá no sul do Piauí, na região dos Cerrados também, que nos apoia. A Léo Madeiras, que é do nosso querido amigo Marcos. A Elo Engenharia. Também o Movimento Empreender Piauí, na pessoa do presidente Marcelino Lopes. Temos também a Automaster, a Pneubec, temos a Hotsat, a Socimol, que todos sabem, é uma das empresas do Grupo Claudino, e a Pax União, que é a nossa amiga das horas difíceis, que presta um serviço de assistência familiar no momento em que a gente mais precisa. Muito obrigado a todos vocês. Bom, Bettina, falando agora da Bettina, consultora palestrante, né? Uhum. Você está fazendo esse trabalho não só no Brasil, mas eu falei também nos Estados Unidos. Lá você costuma palestrar na faculdade que você... Isso, eu fiz na universidade, na Ambra University, um mestrado em Direito com ênfase na resolução de conflitos. Então lá eu já fui em 2 ocasiões convidada para estar na conferência internacional,
exatamente falando sobre o tema gestão de conflitos organizacionais. E o que é essa gestão de conflitos organizacionais? É como as empresas elas podem promover resolutividade dentro dos seus conflitos cotidianos, né? O tempo todo a gente lida com conflitos. Então, dentro da empresa, é óbvio que nós vamos lidar. E o que geralmente as empresas fazem, ou elas evitam, porque acham que não devem se intrometer, só que aquela situação ela pode piorar, tornando o ambiente tóxico. É uma sinuca de bico, viu? Literal. A gente aqui costuma falar isso, sobretudo aqui no Nordeste, sinuca de bico. Você não sabe se ajuda, porque se ajudar tem algum tipo de complicação. Se não ajudar, pode piorar também o problema, e aí? Geralmente a gente evita porque a gente não aprendeu. Eu não aprendi como é não que eu sabe lido. Como lidar. Como é que eu vou lidar com isso? Porque se eu falar isso, a pessoa pode interpretar mal, como é que eu vou comunicar? Não, deixa que eles se resolvam e tudo. E às vezes um líder deixa de intervir numa situação por esse receio. Ou então a pessoa age de uma forma jamais exagerada, né? O que é? Numa impulsividade, numa reatividade, fala de uma forma mais incisiva, que também pode agravar, né? Agravar as situações. Então, como é que a gente lida com esses conflitos no cotidiano? Como é que a gente lida com os problemas, com os erros, com as falhas, má comunicação, maus entendidos, fofoca? Fofoca dentro do ambiente de trabalho, mina o trabalho em equipe. E aí, se a gente pensa na empresa como um todo de pessoas que estão unidas para atingir metas, resultados, se eles não se coordenam de forma eficiente, o que acontece? Não vão atingir a meta, não vão atingir produtividade. E aí, aquele ambiente extremamente conflitivo, ele não entrega resultado. Ele vai diminuir o seu engajamento, a sua motivação de resolver as situações. Agora, se nós temos um ambiente que é propício ao diálogo, um ambiente que a gente possa realmente discordar, mas de uma maneira assertiva, de uma maneira clara, olha, eu discordo, tem uma posição diferente de você, como é que a gente pode dialogar, como é que a gente pode chegar num ponto em comum para resolver essa situação e assim trazer soluções. É essa mentalidade que é construída. A gente muitas vezes pensa que quando é gestão de conflitos, é quando o conflito já escalonou, quando o conflito já está no ponto de ser judicializado, muitas vezes. E não, o trabalho aqui é um olhar muito mais da prevenção, de como eu, como líder dentro de uma equipe, eu, como gestor dentro de uma empresa, posso direcionar, gerenciar essas situações de discordâncias, de má fé, né? Direcionando essa pessoa a compreender as próprias atitudes, dialogar com opiniões diferentes, né? Dialogar com opiniões diferentes que vão realmente entender que situações podem ser coordenadas para a gente encontrar soluções em comum. Bom, e dentro dessa situação que você acabou de colocar, vamos inserir a NR1. Tá. A NR1, então, ela traz a questão dos riscos psicossociais, a alteração que houve. Ela traz os riscos psicossociais, ou seja, os riscos que causam realmente danos de ordem psicológica, emocional, social, né? Então, a gente fala aí da saúde mental e fala da saúde social. Como assim, Betina? Você não é psicóloga, mas está falando desses riscos psicossociais? Na verdade, a ideia não é trazer a terapia para dentro das empresas. Mas identificar o problema. E o que acontece? A gestão de conflitos, a mediação, ela traz o tratamento de situações que põem em riscos a saúde social e a saúde mental dos trabalhadores, inclusive dos líderes e gestores também. O que são esses riscos que a gente chama de riscos interpessoais? São exatamente as fofocas, os mal-entendidos, os conflitos, a forma como a gente lida com as discordâncias, a forma como a gente lida com o atingimento de metas. As metas, quando são inalcançáveis, quando são acima da nossa capacidade de lidar, elas vão levar você a um esgotamento.
E aí esse esgotamento, quando não dialogado, quando não conversado, leva aos riscos psicossociais. Então, criar e estruturar um ambiente de segurança psicológica é criar um ambiente em que as pessoas, os colaboradores, os gestores, os líderes, eles tenham essa habilidade, essa capacidade de expressar a sua voz, saber colocar, saber comunicar, direcionar as metas, direcionar as situações que estão ali problemáticas. Sempre vai haver um problema dentro da produção ou dentro da continuidade dos processos de tarefas. E aí, como é que a gente lida com aquelas processos interrompidos, com a produção interrompida, com uma situação que está ali mal resolvida? É exatamente através de competências e ferramentas próprias da mediação de conflitos. E aí muitos me perguntam, mas o líder, ele vai precisar ser um mediador de conflitos? Ele vai ser um mediador de conflitos? Bem, aí a gente vai voltar só um pouquinho. O que é mediação de conflitos? Primeiro de tudo, eu vou logo responder. Não, o líder não se torna um mediador de conflitos dentro da empresa. Tem que ser uma pessoa de fora do problema. Só que o líder, ele pode aprender competências. Quais são as competências que o mediador usa na mesa de mediação? O mediador, ele tem uma certa habilidade em escutar. Então, o líder, hoje a gente já pensa a liderança como aquela pessoa capacitada para saber escutar e dar voz para os seus colaboradores. O líder, ele não precisa ter todas as respostas, mas a sua equipe que está ali no dia a dia, no cotidiano, ele pode ter as respostas necessárias para superar um desafio numa tarefa, numa atividade, numa produção que não está correspondendo aos resultados esperados. Então, abrir espaço a uma escuta. Outra habilidade do mediador, saber fazer perguntas. Ao invés do líder já direcionar isso e dar resposta, muitas vezes o colaborador vem com um problema. Eita, chefe, o gestor, olha, estamos com problema. Estamos com problema na produção, aconteceu isso e tal, não sei o quê. Como é que eu resolvo? Né? O colaborador quer que o líder tenha resposta. E se o líder não tiver resposta? Então, devolver a pergunta, é saber como perguntar. Não, o que aconteceu antes? Como isso aconteceu? Quantos dias faz com que essa situação vem persistindo? O que aconteceu efetivamente? E agora, como é que a gente pode resolver? O líder vai conduzir ao próprio colaborador da equipe, ao seu liderado, entender quais são os passos, quais são as estratégias que ele pode adotar. Que é a mesma coisa de quando a gente está dentro de um conflito. Quando a gente está dentro de um conflito, a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente não tem clareza da necessidade, a gente não tem clareza da situação como um todo. Então, o mediador, através de perguntas, faz com que essa pessoa amplie sua perspectiva, sua percepção da situação. E aí possa encontrar a chave da solução. Pode surgir até uma solução já do próprio colaborador ou daquela conversa, né? Exatamente. Daqueles questionamentos. Então, essa habilidade que o mediador tem de conduzir a pessoa a compreender melhor uma situação, ele não vai decidir pelo outro. O mediador, ele não toma decisões. Numa mediação de conflitos, ele vai conduzir aquelas pessoas que estão envolvidas dentro de um processo conflitivo a dialogarem melhor, a reconstruírem a relação, a talvez encontrar soluções. Eles podem nem conseguir um acordo efetivamente, né? O mediador pode não acontecer de ter um acordo ali na mesa. No entanto, essa reconstrução do diálogo vai ser importante para outras estruturações daquela relação. E dentro de uma empresa, o que é que a gente tem? Relações contínuas. Se aquela equipe não está bem conectada, não está bem coordenada, isso não vai gerar resultado. Então, por isso que aí vamos lá para a NR1. Os riscos interpessoais são esses conflitos, são uma comunicação de exigência de metas inalcançáveis, o que traz esgotamento. Então, como é que você comunica a importância de metas? Como é que você traz, aí é outra habilidade de comunicação. É a comunicação assertiva, trazer clareza, o que precisa ser feito,
como vai ser feito. O líder precisa explicar como é que aquela atividade, aquele processo, aquela tarefa vai ser executada. Explicar o porquê. Olha, é importante que você faça assim. Então, é toda uma habilidade de comunicação que é própria da mediação de conflitos, capacidade de atenção plena e escuta ativa. Então, atenção plena para tomar decisões melhores, decisões mais conscientes, liderar a si mesmo para liderar o outro. E aí a gente constrói realmente um ambiente muito mais propício à inovação. Porque quanto mais posições diferentes, quanto mais diversidade de ideias, de falas, de soluções a gente tiver, mais a gente pode ter uma oportunidade aí de inovar. Então, eu digo muito que a NR1, sim, ela traz uma exigência legal para as empresas se adequarem, não adotarem medidas que possam ser preventivas do que a gente vem vivenciando, como a gente falou atrás, né? A gente vem vivenciando um contexto muito desafiador de informações, de complexidade, relações cada vez mais fluidas, e isso também gera uma reatividade. Parece que está todo mundo pegando fogo, sabe? As coisas estão por um fio. Então, tudo isso gera uma tensão social muito grande. Agora, a empresa precisa entender que isso repercute na sua própria produtividade. Por isso que é uma oportunidade. Porque quando... Eu já ouvi críticas, eu vou citar aqui para te ajudar no teu raciocínio, já ouvi críticas, a gente já tratou desse tema antes dessa modificação na NR1 entrar em vigor, que foi dia 25 de maio. E a gente, desde o início do ano, trouxe aqui umas 3 pessoas para falar sobre esse tema. E aí, muitos empresários assistiram e houve assim, uma certa crítica em relação à lei, não a exigência em si, mas de que isso traria mais ônus, mais custos para a empresa. Eu queria que você falasse sobre isso. Quais são os ônus e os custos invisíveis que as empresas não estão vendo hoje? Porque quando a gente olha para um ambiente de trabalho em que realmente as equipes elas estão sendo colocadas, né, em metas que esgotam, em situações de complexidade de um negócio, então o líder ele sofre uma pressão, porque ele precisa de resultados para a empresa crescer, se desenvolver. E muitas vezes as empresas estão no modo sobrevivência. Não é nem desenvolvimento, é sobrevivência. Sobrevivência mesmo. Então, essa carga de estresse que o líder, muitas vezes, está ali na frente, o gestor daquela empresa está à frente, ele acaba transferindo isso para a equipe. Isso, muitas vezes, contamina. Ele não vai desenvolver uma capacidade produtiva. Aquelas pessoas que são altamente pressionadas, elas não conseguem desenvolver e desempenhar bem as suas ações. Então, é por isso que eu digo assim, esses custos são invisíveis. Os custos dos conflitos também são muito invisíveis. Muitas vezes é o retrabalho. É você ter que executar aquela atividade de novamente, novo. Né? Exatamente. Por quê? Porque não foi bem comunicada, não foi bem orientada, o líder não tem a paciência de dizer assim, não, só faz esse relatório aqui e pronto, né? Eu já acompanhei muitos casos de situações de mero mal entendido. E tem um que é tão engraçado até, chega a ser engraçado até. Uma colaboradora disse dentro de uma empresa que iria fazer uma entrevista na cidade natal dela. Disse isso para o líder e pediu um dia de folga para poder viajar para o interior, porque ela ia fazer essa entrevista. O líder não entendeu, como assim? Vai fazer uma entrevista e tudo? E aí ele gerou todo um conflito em torno da palavra entrevista, sem nem ao menos, não vai. Aí criou um obstáculo, começou a boicotar, essa pessoa está procurando um outro emprego e tudo. Na verdade, a entrevista não era de emprego, era uma entrevista numa TV local da cidade dela, que ela queria dar, porque ela fazia parte do RH da empresa e tinha trazido
ideias novas para essa empresa, foi selecionado para uma ruído entrevista. de comunicação, Então, né? um ruído muito bobo, até pequeno, que o líder poderia ter perguntado do que se tratava, escutado, visto esse interesse, né? Então começou a gerar uma situação de quase assédio, porque ele já não passava as atribuições para ela, porque começou a reduzir essas atividades, ignorava. Então isso já pode ser indício, sim, de assédio moral, quando é contínuo, quando tem intencionalidade. O assédio moral, ele muitas vezes causa esses custos invisíveis, até que explode, até que uma hora alguém vai e denuncia. E aí vem o custo visível, qual é? Imagem da empresa, jurídico, ou judicial. E aí o impacto disso também é invisível. Aquela pessoa que começou a falar que a empresa estava fazendo assédio, aí não só os aspectos dos custos visíveis, mas os custos invisíveis. Mina a confiança da equipe, começa a minar também a confiança de outros setores da empresa, se a empresa é um pouco maior, né? Então, quando a gente pensa que a forma como a gente está lidando dentro das relações de trabalho hoje, com o trabalho psicológico, né, o trabalho intelectual, e esse trabalho que depende do outro, da colaboração das relações, e a gente investe em comunicação, a gente investe em lidar com as situações de uma forma mais assertiva e com empatia. Quando a gente começa a mudar essa liderança que manda quem pode, obedece quem tem juízo, para uma liderança que inspira, que orienta, que abre as portas, é a política da cultura da porta aberta, né? Você vê que os resultados são engajamento, produtividade, um maior envolvimento para a superação das falhas. Oxigena a empresa. Oxigena a empresa tem um desenvolvimento muito maior. Então, muito além dos custos que realmente a norma vai trazer, mas você tem noção de quais são os custos invisíveis de um ambiente de trabalho que não está produzindo de forma sustentável? Você tem noção desses impactos? Então, que tal olhar, mapear, diagnosticar como é que está esse ambiente e como é que está a moral da equipe? Como é que está essa cultura? Essa cultura realmente, ela incentiva aos colaboradores a vestir a camisa? O resultado, a resposta para o seu questionamento é o gasto, o custo vira investimento. Vira investimento. Quando você investe em gente, quando você investe em pessoas, nessas relações, os resultados são alcançados. Perfeito, dona Betina. Betina, inclusive, vai apresentar, vai ancorar um podcast aqui na TV Move Web. A gente fala já sobre isso, porque eu quero mais uma vez mandar um abraço carinhoso lá para a equipe da Estrada Mob, também do Senac e do Sesc, da AproSoja, para Léo Madeiras, para Elo Engenharia, Movimento Empreender Piauí, Automaster, Pneubec, Hotsat, Socimol e Pax União. Betina, já tem um nome esse podcast? Olha, nós estamos aí dialogando sobre o que é que vai Eu estou sabendo que está sendo gestado esse nome, porque tem que ser um nome realmente que faça a diferença. Mas eu queria que você falasse do perfil do podcast, sobre o que você vai tratar. Pois é, eu quero muito tratar sobre o que é que faz sentido realmente nas coisas, né? Explorar esse sentido. O que acontece? Muitas coisas a gente faz e a gente não entende o porquê. Por que fazemos o que fazemos? E essa pergunta é bem interessante porque nos motiva. Essa pergunta eu falo muito dentro das empresas, né? Quando a gente está dialogando sobre uma ideia, sobre uma nova forma de lidar, isso está fazendo sentido para você? Então eu sempre faço essa pergunta, está fazendo sentido para você? Porque afinal de contas, aquilo que a gente faz, a gente começa a entender o que é que está fazendo sentido. Hoje se fala também muito em propósito, né? Você precisa ter um propósito de vida.
o que é? O que significa isso, né? Então, às vezes, é o significado que a gente dá àquilo que a gente faz. Por exemplo, as exigências dessa NR1. Faz sentido para as empresas? É isso que você Como quer é que debater. a gente explora esse sentido por trás de mais uma exigência legal para as empresas, né? Isso tudo, lógico, buscando trazer luz para o problema, ou Isso, luz para o tema, para a pro situação. tema. Exatamente. Então, quando a gente explora o porquê das coisas, a gente consegue entender mais as motivações que estão por trás daquilo, se aquilo vai fazer sentido ou não vai fazer sentido, o que a gente pode melhorar, explorar, sabe, o significado que está por trás das coisas que a gente vê, faz no cotidiano. Esse negócio de mindfulness faz sentido? Será que dá Eu estou com medo é que a Betina vai criar o podcast, vai apresentar e eu vou perder a entrevistada, né? Vou perder a entrevistada. Betina, nosso tempo está chegando realmente ao final, acho que a gente deu o recado, foi muito esclarecedor, todos os temas que você falou aqui. E eu quero dizer que você é bem-vinda na sua casa, porque você já faz parte do MOVE. Eu fico feliz demais, fico grata. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E eu que agradeço. A gente se encontra no nosso Business Cast na próxima semana. Até lá!